Bom, na verdade, eu conheci o Beija-Flor através do meu irmão. Eu já tinha vontade de fazer aula de dança e aí ele me indicou, falando que aqui tinha aula. Minha mãe trouxe eu para ver, para assistir. No começo eu não pude fazer aula devido a algumas coisas, mas depois eu retornei e passei a fazer aula. Eu entrei no Beija-Flor com 12 anos, na oficina de artes plásticas. Conheci o Beija-Flor através de uma amiga. Eu desci, aí vim, conheci, depois eu comecei a fazer a aula. E tô até hoje. Hoje eu sou educadora de artes e uma das lideranças do projeto de geração de renda. Bom, a minha função, eu também passei a ser liderança do projeto e falando da função da liderança, ela olha um pouco de tudo que acontece no projeto. Então, é esse o meu papel. Então tem vários papéis, várias funções e no meu caso eu tento estar em tudo. A minha parte no projeto é a questão da produção, eu trabalho com a produção das mães e com a questão das peças, né? O designer das peças do projeto. Eu sou educadora de artes plásticas, né? Dou aula para crianças, jovens, né? no espaço. Bom, além do projeto, eu faço aula de dança, participo do grupo Afro Break. O projeto Arte Brasil, na verdade, ele iniciou em 2007, depois da formação Asas, mas o projeto de geração de renda está aqui desde 2005 com os jovens, que na verdade era um outro processo, né? Então, o Arte Brasil, em si, ele é a evolução de um projeto que já existia, que era a Bijuteria Beija-Flor. Começou com os jovens da percussão, que muitos jovens estavam saindo do Beija-Flor, deixando de fazer oficina, para ir trabalhar. E o projeto ele veio para poder suprir essa questão, que muitos jovens estavam sofrendo pressão dentro de casa, precisava trazer dinheiro, ajudar em casa, e foi uma forma que o Beija-Flor arranjou para poder trazer esses jovens, continuar com eles aqui, e eles ter uma renda alternativa para ajudar em casa. Aí, no caso, em 2007 veio o projeto Asas do Beija-Flor, que um dos objetivos do projeto era fazer com que os jovens que participassem do projeto implantassem no sítio Joaninha 5 subprojetos, onde um deles era geração de renda. E nisso veio a ideia de, já que tinha um projeto de geração de renda no Beija-Flor, por que não ampliar esse projeto aproveitando o Asas do Beija-Flor? Então a gente veio eu, a Amanda e mais 3 pessoas, escrevemos um projeto para o sítio Joaninha com um outro público, no caso aqui era jovens, a gente escreveu para mães. Com uma outra ideologia, então aqui era bijuteria, a gente pensou em biojoias e outros produtos como possibilidade. Só que aí tava muito divisão, tava Bijuteria Beija-Flor e Arte Brasil. Mas não fazia sentido ter 2 projetos no mesmo espaço. Então a gente pegou, teve uma reunião, conversou sobre todos os prós e contras no caso, e aí a gente decidiu nessa reunião unir os 2 projetos. Teve algumas mudanças, então deixou de ser Bijuteria Beija-Flor, passou a ser Arte Brasil, que é uma coisa que abrange mais, não fica fechado a um produto só, e unir os 2 grupos, então os jovens e as mães. Não parou também criar uma filosofia de trabalho, que é um trabalho sustentável. Além de ter, que antigamente a gente comprava da 25, tinha várias coisas, e daí a gente não sabia de onde que vinha. Daí o que a gente fez? Começou a pesquisar projetos que trabalham com sementes e tal, para produzir a biojoia. E daí a gente encontrou vários projetos, principalmente no Amazonas. Daí a gente compra desses projetos sementes e forma a biojoia aqui, com jovens e mães. A gente faz chequerê, que é um produto mais feito, por enquanto continua com a miçanga, só que a gente está procurando estudar uma forma de transformar em natural, apesar que já tem a matéria-prima que é natural, que é a cabaça, e a biojoia, que é semente, que é acessórios feitos com recursos naturais. Que é a semente. Semente, linha de fibra. No começo, quando a bijuteria começou, eles também confeccionavam instrumentos. Então tem a questão do surdo, o chequerê, que veio dessa época também. Caixas, né, sabonetes, teve várias coisas. Várias possibilidades, várias ideias, mas o que a gente comercializa mesmo na Noruega, né? Eram as biojoias. Então, a joia é todo o adereço feito com recursos naturais. Então, linha de fibra, semente, tudo que vem mesmo da natureza.
São acessórios, cintos, colares, brincos, pulseiras. Pensando nesses dois grupos, tem o objetivo que é gerar renda, por isso o nome, só que aí tem o pensamento que vem desses dois grupos. Então lá com as mães, o objetivo é gerar renda para as mães do sítio Joaninha. Então lá tem uma situação diferente dos jovens daqui, uma necessidade diferente, mas o objetivo é esse. É gerar renda mesmo. Gerar renda e também o que a gente faz por trás do projeto, porque tá certo que o nome do projeto é geração de renda, só que tem toda a ideologia por trás disso. Então não é simplesmente só por causa do nome, é gerar uma renda financeira, uma renda, mas todo o processo. Então com os jovens a gente trabalha com a renda e trabalha com a questão como trabalhar em grupo, como um respeitar o outro, toda essa questão. Geração, né? Geração de renda é quando você consegue criar um produto, comercializar e ter esse retorno financeiro. Então, o que você cria, o que você consegue vender é geração de renda. Você está gerando uma renda para você. Tudo que a gente produz aqui, a gente exporta para a Noruega, porque é lá o mercado que a gente tem mesmo. E antes, a gente tinha um sistema que era esperar ir para lá, vender e depois, quando o dinheiro retornava, eles recebiam. Então, isso durava 6 e 6 meses, mais ou menos. Só que vendo tudo, até mesmo o objetivo com os jovens aqui. Então, é para os jovens ter uma renda, não precisar sair do beija-flor, não ficar tanto com pressão. Só que 6 meses ainda ia continuar a pressão, porque é muito tempo. Então, numa conversa, a gente decidiu que não seria mais 6 meses, mas 3 meses para diminuir essa pressão e daqui a um tempo até ser mensal. Com as mães é mensal, porque não tem como ser trimestral, porque é uma outra necessidade que eu tinha falado. Então as mães, elas têm filhos, elas precisam colocar coisa dentro de casa e algumas é com esse dinheiro que elas colocam mesmo o que precisa. Então aqui com os jovens é 3 meses e com as mães é mensal. E aí tem a porcentagem que vem para o Beija-Flor, já que o projeto é dentro do Beija-Flor, tem os gastos e a porcentagem que vai para o investimento no projeto. E para os jovens, eles recebem por produto. Então, eles produzem e recebem pelo valor do produto. Estamos participando de feiras de artesanato, né? E nessas feiras a gente está levando as mães, está levando os jovens, para eles terem essa vivência mesmo, não só de produzir, mas sim de estar vendendo o seu produto. E estamos também dando workshops, né, nas oficinas do espaço. As mães são 4 e com os jovens a gente está atualmente com 5. Com as mães, de início, só para explicar desse grupo que a gente tem hoje, a gente estudou muito a região do sítio Joaninha. Então a gente teve o cadastro para a gente conhecer a comunidade, a gente fez visita em casas que a gente viu pelo cadastro que precisava, que era o público-alvo do projeto. E através disso a gente fez a seleção. Então tinha os critérios. A pessoa tem que ter interesse. A pessoa tem que necessitar de uma renda, já que o projeto é de geração de renda. E foi nisso que a gente teve, e essas são algumas pessoas que a gente viu que estava muito interessado, só que de repente não tinha tanto problema financeiro, só que tinha um problema que o projeto ia ajudar a suprir. Por exemplo, psicológica, vamos supor. Então a pessoa estava desanimada, estava, sei lá, passando por depressão talvez, e o projeto ia ajudar nisso. Então a gente usou como uma estratégia, na verdade. Com os jovens aqui, fica aberto para os monitores que tá convivendo com o aluno todos os dias e sabe mais do que a gente a necessidade que o aluno está passando. Então fica aberto para ele indicar e fica aberto também para a gente avaliar da nossa maneira. Quando o educador não indica, a gente mesmo senta e conversa com o educador e pergunta sobre aquela pessoa que a gente olhou. No projeto, eles têm esses encargos. Só que no espaço, eles já têm as oficinas, né? Que alguns fazem cabeleireiro, outros fazem percussão. E dentro do projeto, eles têm esses encargos, além também da formação, que eles também são responsáveis de estar presente às formações do projeto. Tem a parceria na Amazônia, que é com uma cooperativa Açaí. Hoje em dia a gente está mais com a Artitaba.
Também temos parcerias com artesão, então, por exemplo, o Mumba, que é um artesão que trabalha com cultura africana. A Unisol, né, a gente tem o contato com a Elizabeth. É a boutique, né, Colibri, que é o que vende nossas peças. É ampliação. Então, ampliação do grupo. Então, se tem 4 pessoas no grupo de mães, aumentar esse grupo até construir a nossa meio que cadeia produtiva, né? De vários grupos, cada um produzindo alguma coisa, virar uma rede de produção. Não só trabalha só a questão da renda, que também ajuda dentro de casa, tem essa ajuda a suprir as coisas que acontecem na sua casa. Mas também ajuda na questão de autoestima, né, sabe? De todos estarem juntos, poder produzir, aquela conversa que a gente sempre tem. As questões da formação, que é muito importante, dar uma autoestima, ajudar a trazer mais conhecimento. Acho que isso é o que leva o projeto, assim, principalmente. Acho não que é nem tanto o trabalho de renda, mas sim o ser humano. Porque essa ideia também. É um projeto social, então a gente trabalha em todas essas questões. Então, a parte psicológica, então eu já ouvi gente dizendo que o projeto ajudou porque ela tinha depressão e por causa disso ela conseguiu se libertar. Então, a gente já atuou nessa parte, uma parte que não é só financeira. E a questão de se sentir mais segura, então a gente traz essas capacitações, como a Amanda disse, então automaticamente ela se sente mais segura para falar com a pessoa lá fora, entendeu? Traz mais isso, mais segurança. A gente tem uma meta de 50 biojoias por mês de cada mãe e cada jovem. O integrante. Ele traz duas coisas, na verdade. Então, é a parte financeira, que a gente sabe que todo mundo precisa e ajuda realmente, mas a parte humana que é o principal para mim. E o projeto, ele vem trazer isso. Então, se não tem transformação social, não é um projeto social, totalmente social. Então, essa é uma das características.